Olá, eu sou Rodrigo Gomes e esse é o BDF Entrevista. A Companhia Mugunzá, criadora do Teatro de Container, formalizou uma contraproposta para a Prefeitura de São Paulo para aceitar a transferência do espaço da Rua dos Gusmões para um novo terreno oferecido na Rua Helvétia, na região central da cidade. O grupo condiciona o acordo a algumas condições. A gestão do prefeito Ricardo Nunes exige a saída do teatro de container do local atual, sob a justificativa de implementar um projeto habitacional naquele espaço. Em 19 de agosto, uma ação violenta da Guarda Civil Metropolitana, por determinação da Prefeitura, realizou uma tentativa de desocupação de uma área próxima ao teatro de container, gerando um conflito. Depois disso, a Prefeitura acabou adiando por 60 dias a remoção do local, e o grupo conseguiu, na Justiça, um prazo de 180 dias para encontrar uma solução. Para entender a situação atual do teatro de container e conhecer a proposta feita à Prefeitura, nós vamos conversar hoje com Marcos Felipe, ator, produtor e integrante da Companhia Mugunzá. Marcos Felipe, bem-vindo ao BDF Entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Marcos, qual é a situação atual do teatro de container? Houve novas ações da Prefeitura para retirar vocês do local? Como que estão as negociações? Nós fizemos uma contraproposta, né, em cima da proposta que eles fizeram para a gente da nossa saída para a Rua Helvétia, como você mencionou, e desde então nós não obtivemos nenhum tipo de retorno. Então, houve uma chamada para uma reunião no Ministério Público, né, onde há um indiciamento do prefeito e de outros secretários com relação a esse tema. A prefeitura não enviou nenhum representante e alguns dias atrás marcou uma reunião conosco e desmarcou essa reunião. Então, a gente não sabe ao certo se as nossas contrapropostas foram aceitas e em que termos essas contrapropostas foram aceitas. A gente, quanto coletivo, né, decidimos fazer essas contrapropostas não com gordura para ser negociado, mas em cima de coisas que são justas. A prefeitura, primeiro que a gente já entende que é um erro tirar o teatro de container de onde ele está. Mas se isso é inevitável, né, se não há espaços para conversa, se não há espaço para discussão, que de fato esse teatro precisa sair dali, a gente entende que precisam ser respeitadas algumas características para a nossa saída honrosa daquele espaço. Características essas que são desde respeito à nossa história, respeito à nossa territorialidade e principalmente também respeito ao que se foi pensado em arquitetura para aquele teatro. Por isso que ele tem a dimensão que ele tem e por isso que a remoção dele causou tamanho repercussão na sociedade civil. Porque tem um projeto ali arquitetônico que foi pensado num teatro-praça. E o lote que a prefeitura nos ofereceu, ele é um lote árido, envoltório a edificações, sem nenhuma praça, sem nenhum parque, sem nenhuma árvore. E aí a prefeitura nos ofereceu 1.000 metros quadrados desse terreno e a gente está pedindo uma ampliação de mais 400 metros quadrados, única e exclusivamente para a gente plantar árvore, para ter playground para as crianças, para a gente continuar com o que é o teatro de container hoje, que é essa relação teatro-praça. A gente vai entrar bem em detalhes ainda nessa parte do projeto que vocês estão fazendo para o teatro, mas achei muito importante esse destaque que você fez de que a remoção, a ideia de remoção, partiu da prefeitura de forma exclusiva. Eles nunca dialogaram com vocês antes disso. Partiu direto para uma proposta de remoção. Vocês precisam sair daqui. Nós fomos comunicados no início desse ano, né, em fevereiro, de que nós precisaríamos sair. Obviamente não ficamos felizes e tentamos contra-argumentar sobre a importância da permanência do teatro, mas as nossas contra-argumentações eram sempre em vão, né? Ao longo desses 7, 8 meses, a prefeitura já apresentou 3 projetos diferentes para o mesmo terreno, o que mostra que não há uma seriedade, né, para aquele território, do tipo, há um objetivo de tirar o teatro de lá, e não o que vai ser. Obviamente que isso está relacionado com a vinda do Palácio do Governo para o centro de São Paulo, num projeto de revitalização para o centro de São Paulo. A gente questiona essa palavra revitalização porque parte do pressuposto que não há vida e, pelo contrário, há muita vida. Mas, mesmo que se diga que a palavra é revitalização, a gente não entende a retirada do teatro porque normalmente os equipamentos culturais, eles que fazem parte do início de uma revitalização. Sim. Então,
o teatro de container serviria, inclusive, ao projeto da vinda do Palácio do Governo do Estado para o centro de São Paulo. Então a gente contra-argumentou isso. Primeiro, a nossa saída dizia respeito à criação de uma área de saúde para os usuários, para os dependentes com uso problemático de droga, tendo em vista que era na mesma rua da Cracolândia. Uhum. Aí a Cracolândia se espalha, e aí depois vem um novo projeto dizendo que naquele espaço ia ser construído habitação de interesse social, 2 torres habitacionais, e agora recentemente muda-se e agora é uma torre habitacional. E há uma demanda, inclusive dos moradores e moradoras daquele território, para que ali onde era a Cracolândia tenha uma área, um parque, um playground. E aí a gente fica assim, bom, dá para ter a torre, dá para ter o teatro, e o teatro já tem uma área verde de playground. Então por que que não, por que que vai tirar o teatro? Por que que não coordena todas Por que essas que não ações de uma coordena? forma que favoreça essa tal revitalização, né? Mas essa resposta nós não temos, e aí a gente só fica com a ideia de que o teatro não é bem-vindo naquele território e o teatro precisa sair daquele espaço. Talvez pela tipo de programação que se tenha naquele espaço, né? Nós fechamos o último ano, por exemplo, recebendo 83% de corpos dissidentes ocupando aquele palco. Pretos e pretas, corpos trans. Então, de fato, o teatro de container é um quilombo urbano, né? E aí, nesse sentido, é a única coisa que a gente olha e fala, a prefeitura quer tirar por esse motivo. A gente pode dizer até que confronta a própria estigmatização da região da Cracolândia, né? Como uma região sem vida, uma região, como às vezes a gente ouve muito ainda, né? Falar, os zumbis que circulam pela Cracolândia, que é uma forma extremamente depreciativa e nojenta de se falar das pessoas, né? E aí é isso. Então, como a gente não encontra justificativa, a gente se apega a essa justificativa que a prefeitura não dá, mas é o que parece ser, de que esses tipos de corporeidade, né, não cabe mais no centro de São Paulo, no centro que está se valorizando e tudo, o metro quadrado da terra se valoriza, então não cabe mais, como assim, um teatro, uma praça, um teatro de grupo. Com gente ocupando a rua. Com gente ocupando a rua, sabe? E aí é um projeto de cidade plastificada, né? Em que a nossa área de lazer tem que ser enfiada dentro de shoppings, enfim. Um projeto do qual a gente não concorda. Um teatro como é o teatro daquela companhia seguradora, que agora me fugiu o nome, da Porto Seguro, que é um teatro hermético, né? Fechado, com custo, com dinheiro que precisa ser investido pelas pessoas para poderem frequentá-lo e não aberto para todo mundo poder chegar, né? E na nossa opinião, inclusive, tem que ter, porque acho que tem que ter tudo. Tipo, tem que ter o teatro comercial ao lado do teatro de grupo, enfim, tem que ter tudo. Só que a gente está vivendo um momento em que essas produções feitas de formas artesanais, de formas colaborativas, cooperativadas, do tipo, não cabem dentro do sistema que se põe, né? E aí há um projeto de aniquilação desses tipos de produções, entendeu? E aí é isso, e aí vai ficar conosco apenas os teatros em que se paga muito para entrar, ou os teatros dentro de shopping. Então se promove pouco esses teatros de calçada, assim como se promove pouco os cinemas de calçada, como se promove pouco o convívio da sociedade na rua, sabe? Então a gente foi entendendo que não teria contraproposta possível para a prefeitura. Porque é isso, se na última proposta que eles fizeram caberia facilmente a torre habitacional, o teatro e a parque, e mesmo assim eles querem que o teatro saia, não tem mais justificativa. E aí eles foram nos apresentando ao longo dos últimos meses lotes para remoção do teatro de container que não cabia o teatro, ou que desrespeitava o que é o teatro, colocando a gente em fundo de lote de sobrado, ou em área completamente insalubre para a feitura do teatro. Então a gente foi negando e de alguma forma a prefeitura foi tentando colocar sobre a gente a ideia de que somos intransigentes numa negociação, mas muito pelo contrário, do tipo, estamos abertos à negociação desde que a gente não largue nossa dignidade de lado e desde que a gente não pense sobre cidade, sabe? Nossa proposta não é sobre a Companhia Mugunzá, é um benefício para os cidadãos da cidade de São Paulo, para a coletividade, né, de quem mora aqui nessa cidade. A gente vive uma certa dicotomia, né? Como se, quando eles colocam a moradia ali, num primeiro momento,
gera uma dicotomia de tipo, qual direito é mais importante, a moradia ou a cultura? Né? Então a cultura precisa sair para a moradia poder chegar. E como você está dizendo, nem tinha essa necessidade sequer pela estrutura do local. Né? A gente tinha condições de ter ali. Mas queria retomar um ponto que você disse das áreas que a prefeitura sugeriu. Teve uma área na Praça da Sé, Uma área que na foi Praça da Sé que sugerida. nitidamente não cabe o teatro, não caberia o teatro. É fino, então não caberia a estrutura. Só se eu invertesse o teatro, colocasse ele de ponta cabeça. Aí a segunda proposta da prefeitura foi na própria Rua Helvétia, perto da alça de acesso da São João, um fundo de um lote, então entra por um portão acho que de 5, 6 metros, o lote se abre ao fundo. Uhum. Ao lado de um lado tem uma distribuidora da Enel de energia, do outro um posto de gasolina, nas costas de uma delegacia. Então assim, impossível de aceitar, sabe? Tipo, como é que nós vamos sair de uma praça e vamos se enfiar aqui no fundo desse lote? Aí negamos. Aí, por fim, a prefeitura apresentou para a gente uma outra contraproposta, que foi a da gente ir pro Bexiga, final da Rui Barbosa, ali na alça de acesso com a Radial. Que a gente foi fazer uma visita. Primeiro que não cabia o teatro e segundo que a gente não conseguia conversar por causa do barulho dos carros. Assim, era ao lado de uma via de acesso muito carregada e completamente insalubre. As pessoas não iriam naquele lugar assistir teatro, Claro. sabe? Daí negamos também. Falou assim, olha, vocês precisam nos apresentar propostas e que sejam interessantes, não para nós, mas para a cidade, que respeite isso, sabe? Então negamos. E ao longo desses últimos meses, a gente também foi, ó, aqui, e aqui, e aqui. A gente também foi Também apontando levaram algumas lugares, propostas. levando algumas propostas. Então a gente levou uma proposta de ser. A primeira proposta que nós fizemos é de ser na Rua Helvétia, nesse terreno que eles nos ofereceram agora. Foi a nossa primeira proposta. Acontece que esse lote é um lote de 3.000 metros quadrados, eles estão oferecendo só 1.000 metros quadrados. Então a gente está negociando um pouco mais de ampliação. Mas aí vocês teriam condições de estruturar o teatro. O que precisa ajustar nesse terreno para vocês conseguirem Eu estruturar acho que a ali? gente precisa primeiro trabalhar de forma a arquitetura dele e do tipo ter plantações de árvore de área verde e as condições básicas para o teatro sair de lá e vir, né, para ele ser o que ele é lá, a potência que ele é lá. Então é basicamente sobre isso, sobre um teatro-praça, sobre um lugar em que as crianças entrem, um lugar que as crianças tenham onde brincar, sabe? Não é só um lugar tão teatro que abre à noite as pessoas vêm assistir algo, não é sobre isso. Teatro de container não é isso. A gente está fazendo eles, tentando fazer eles entenderem isso. Aí a gente fez uma segunda proposta que foi um terreno na Albuquerque Lins, negado. Aí a gente fez uma proposta de ir para o Parque da Luz, né? Enfim, a gente foi fazendo várias propostas, todas negadas. E aí, dada a repercussão, eles ofereceram essa na Rua Helvétia de 1.000 metros quadrados. E aí a gente falou, ok, esse lugar é interessante, nós estamos dentro do território, a gente aceita sair, e aí a gente fala, só que a gente aceita sair dentro de algumas condições. Tipo, por exemplo, a prefeitura precisa pagar para a gente, para tirar as coisas de lá, trazer e colocar, porque a gente não tem recurso Mover para essa fazer isso, estrutura toda. entendeu? Entre outras coisas, sabe? A gente está pedindo que a prefeitura oferte nesse novo espaço programa PA e vocacional, de iniciação artística, e, enfim, tudo vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Sabe o que é isso? Retornando isso à cidade. São 2 professores que vão lá atender criança e vocacionado durante a semana. Então a gente está condicionando algumas coisas, e veja, não é sobre benefício de um grupo, é sobre benefício da cidade, Claro. sabe? Então, o que é muito difícil, porque você negocia com a prefeitura numa perspectiva de que, olha, isso aqui é interessante para essa coletividade, para essa territorialidade, e a prefeitura pondera os benefícios da cidade com o capital. Então fica muito difícil, porque a negociação se dá. Você sabe quanto custa o metro quadrado dessa terra? Não tem interesse nenhum em saber quanto custa isso. Eu quero aqui ter uma árvore, Exato. sabe? Então um pouco nesse sentido. E também é muito engraçado como não se pondera o contrário, né? O que a Companhia Mugunzá e o Teatro de Container devolvem para a cidade, né? E é possível financeirizar isso, né? Esse espaço de convivência, o espaço da arte, o espaço da cultura, isso não é financeirizado, né? Geralmente não, é o custo da terra, é esta rua, é este lugar, é o projeto que pode ser feito aqui, que é considerado nesse tipo
de mensuração, né? Eu queria perguntar uma coisa para ti, que você falou da questão da região, né? Do local onde vocês estão. Esse novo terreno na Rua Helvétia fica mais ou menos 1 quilômetro da onde vocês estão na Rua dos Gusmões, mas continua ali na região da Luz, região da Cracolândia. Por que é importante permanecer neste lugar, nesta região da cidade, para vocês? Bom, acho que são várias questões, né? Primeiro que somos moradores desse lugar. Então, não cabe a gente ir para outro lugar numa perspectiva colonizadora. Vamos levar arte para outro lugar. Tipo, nós somos desse território. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Chat Container se tornou o que ele se tornou não por nós só, mas pela vizinhança que trabalha em prol desse lugar. Então ele é um teatro territorializado, que ele cria vínculos com a vizinhança, cria vínculos onde ele está, cria afetos onde ele está. Então o Chat Container é o que é por causa da sua vizinhança. Então não tem como você tirar ele de um lugar e pôr ele no outro. Numa ideia absurda, eu vou fazer um paralelo absurdo, mas é como se você morasse numa casa, criasse relação com o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de cima, conhecesse o padeiro, conhecesse o mecânico, conhecesse todo mundo, criasse afeto, todo mundo se ajuda e do dia para a noite a prefeitura chega para você e fala assim: não, você vai sair daqui e você vai para o bairro vizinho, porque lá vai ser melhor para você. Como assim vai ser melhor para mim? Melhor para quem, sabe? Do tipo, minhas relações estão aqui, do tipo, minhas construções estão aqui, meus afetos estão aqui, as teias que me seguram estão aqui. Então, esse é um ponto importante de permanecer no território. E também tem uma outra questão que a gente diz muito que é uma grande oferta de equipamentos culturais no centro de São Paulo, mas a gente fala pouco sobre esses equipamentos que estão no centro de São Paulo, estão ofertando manifestos artísticos para a própria população do centro vulnerável, ou elas estão numa dinâmica de trazer pessoas de outro território para dentro dos seus centros e equipamentos culturais. Então, tipo, tem um trabalho da Companhia Mugunzá que é feito para a própria população do território. E estamos falando de um território, até poucos meses atrás, onde existia cena aberta de uso, de maior vulnerabilidade da América Latina, sabe? Então, tem todas essas questões do porquê da nossa permanência no território. Uma coisa importante que você destacou, Marcos, que eu queria aprofundar um pouco, quando você fala, né, da permanência na região, da relação com a comunidade, com todo mundo que está ali, esse processo todo de revitalização, que a gente entende, né, que é de valorização, que é de mercado e tal, ele não pode estar também utilizando da própria remoção do teatro para enfraquecer essa região, porque se você tem ali um reconhecimento das pessoas a partir da cultura, a partir da arte, de uma integração, ao enfraquecer isso, você consegue enfraquecer também as pessoas que querem se retirar dali, né? Você não acha que isso não é parte desse projeto da revitalização? Aproveitando isso, por que você acha que a prefeitura e o governo estadual têm tanto interesse em revitalizar esta região? Eu acho que sim, mas eu acho que o teatro não tem esse poder tão grande, sabe? Então, do fundo do meu coração, não sei se eu estou sendo ingênuo, mas eu acho que o prefeito foi mal assessorado com relação ao Chat Container. Porque o Chat Container serve, inclusive, pelo tipo de projeto que ele quer para o centro, sabe? Olhando de uma forma perversa, né? Do tipo, esse processo de elitização, a arquitetura do Chat Container combina com o que ele quer para o centro de São Paulo. Perdão, me escapou sua segunda pergunta. De como essa revitalização, o que se quer, né, ao fazer esse tipo de revitalização, né? Quando você expulsa as pessoas que vivem naquela região, quando você expulsa grupos culturais ou outras organizações que estejam ali atuando. A gente teve a remoção da favela do Moinho, a gente teve a remoção da Cracolândia, por assim dizer, com muitas aspas, né? E aí a remoção do teatro de container. Onde se quer chegar com isso? Se quer chegar num território completamente embranquecido e elitizado, cuja terra vale muito. E aí, se a terra vale muito, determinados corpos não cabem nessa terra. E aí, esses determinados corpos precisam ser despencados para as periferias da cidade, no que a gente conhece como processo de gentrificação. É basicamente sobre isso. Basicamente, um território que precisa a todo custo ser elitizado. Só que aqui ele ganha um tempero diferente, que não é o mercado imobiliário com sua força vindo e desapropriando e elitizando um bairro só. Aqui ele tem a parceria do Estado.
O Estado, que deveria controlar o capital imobiliário, ele está a serviço do capital imobiliário. Então fica muito difícil de você lutar contra isso, sabe? Porque é uma aliança entre Estado e empreiteiras, tentando a todo custo revitalizar, né? Do tipo, tentando a todo custo elitizar um território. E aí essa população que mora nesse território, que não consegue mais sobreviver dentro desse território, passa a despencar para as periferias da cidade. Aqui tem um elemento, no centro de São Paulo tem um elemento ainda que problematiza tudo isso, porque como estávamos envoltórios à cena aberta do consumo problemático de drogas, toda a população, para justificar a limpeza social, passa a ser criminalizada. Então, a partir da Cracolândia, se criminaliza toda a população para que toda essa população precise sair daqui, entendeu? Então, esse é o processo que nós estamos vivendo nesse momento no centro de São Paulo. Nossa. Queria então agora que a gente entrasse um pouco no projeto, né? Desde o dia 19 de agosto, que foi o dia daquela ação mais violenta, sei que vocês desenvolveram um projeto do que deve ser esse novo espaço do Teatro de Container, que esse projeto foi apresentado até para a prefeitura, vocês não tiveram nenhum tipo de retorno ainda, mas queria que você detalhasse um pouco para nós o que tem nesse projeto, qual que é a ideia? A ideia principal é que ele permaneça um teatro-praça, que a gente tenha uma área livre, uma área verde. Este espaço que nós estamos negociando com a prefeitura, ele fica atrás do edifício Raci, que é um edifício muito grande, histórico, icônico da nossa cidade, né, conhecido como Mini Copanzinho. Então a gente tem ali um edifício muito grande, numa área muito árida. Então nós estamos pedindo para que essa área seja um pouco maior e que ela seja verde, que ela tenha plantação. E que o teatro continue a exercer sua função de teatro-praça. A gente se predispõe, num acordo com a prefeitura, a ofertar 250 atividades socioartísticas por ano, de forma gratuita ou a preços populares, e a gente se predispõe a cuidar, fazer manutenção e zeladoria desta área, deixando aberta ao público, assim como a prefeitura desejar, nos horários que a prefeitura desejar. Então, essa é a nossa iniciativa para a prefeitura. Nós estamos pedindo para a prefeitura o acréscimo de 400 metros a mais, para que a gente consiga fazer isso. Nós estamos pedindo que a prefeitura arque com os custos não só de arrumar esse terreno, mas de transportar o teatro para cá, porque nós não temos esses custos, esse recurso. Nós estamos pedindo para a prefeitura que nos ajude numa interlocução junto à Enel, porque como estamos próximos de uma distribuidora da Enel, há um ruído contínuo. Então nós estamos pedindo para a prefeitura que coloque a gente junto com o representante da Enel para conversar. Basicamente Basicamente é isso. isso. Abra um espaço para nós para que a gente possa conversar. Aí a gente está pedindo que a prefeitura oferte a este espaço os programas PIA e vocacional, para que as crianças tenham ali uma área para aprender cultura, enfim, para ser vocacionada com relação a isso. Nós estamos pedindo, enfim, coisas básicas. E uma das coisas mais básicas é estamos pedindo que a prefeitura respeite a programação que nós temos no Teatro de Container hoje, porque é impossível a gente tirar o Teatro de Container no período que a prefeitura quer que a gente tire. Porque hoje nós temos 3 convênios abertos com o próprio poder público, 1 com o município e 2 com o estado, e esses convênios dizem respeito à programação do Teatro de Container. Então esses convênios cessam no final do ano e a agenda já está fechada. Então nós gostaríamos de cumprir essa agenda e, finalizando essa agenda, que o Teatro de Container fosse remanejado após a finalização dessa agenda. Então a gente precisa ficar nesse teatro até meados de dezembro e a prefeitura quer que a gente saia em meados de outubro. Então a gente está pedindo, porque não tem como a gente sair. Não tem como, por causa dos nossos projetos, convênios já vinculados, já agendados, né? E se a gente não faz, a gente sofre sanção administrativa mais para frente. Do próprio poder público. E não tem como, porque você não desloca tudo que tem aquela estrutura, sem organização, sem pensamento. Então a gente está pedindo o mínimo de tempo para a gente poder, de fato, sair de um lugar e ir para o outro.
E o que é mais maluco é porque não há nada, nenhuma obra contratada para onde está o Teatro Container hoje. A pressa não se A justifica. pressa não se justifica sobre nenhuma perspectiva. E aí você fica assim, por que que vocês não deixam a gente ficar até dezembro? Do tipo, não tem o que justifique essa pressa, sabe? Esse atropelo. Então a gente fica, assim, foi, como você mencionou no início, nós temos agora uma decisão liminar para ficar 180 dias. Uhum. Obviamente a prefeitura está questionando essa decisão liminar. E aí eu fico assim, é tão maluco, porque do tipo, nós estamos pedindo coisas tão básicas, a gente está falando assim, nos arrume um espaço que respeite quem somos, porque nós estamos há 9 anos sendo parceiros da prefeitura, e agora que a prefeitura quer tomar o nosso lugar, nós viramos bandido. Uhum. Há 9 anos a prefeitura entende a gente pela nossa excelência. E nesses 9 anos, vocês tinham um acordo com a prefeitura para permanecer nesse local? Isso existia? Existiram acordos pontuais, né, para nossa permanência, mas sempre os convênios e sempre a prefeitura entendendo o teatro de container como um lugar estratégico em que se utilizava do teatro de container para cuidar da região. Uhum. Não Então, pode dizer que não não, sabia há que vocês 8 estavam aí. anos, 9 anos, nós somos parceiros da prefeitura. Aí a prefeitura resolveu que aquele espaço precisaria daquele espaço. E aí nós passamos a ser bandido para a prefeitura. Uhum. É É E surreal. aí a gente fica assim, ó, a gente só quer que seja respeitado nossa história, que nos seja ofertado um lugar que respeite o que é essa arquitetura e que vocês arquem com tudo isso e que vocês esperem a gente acabar a programação. Me parece pedidos muito justos. E eles nem isso querem fazer. Você fica assim, meu Deus, tipo... E aí o argumento dentro do jurídico é assim, mas vocês estão num espaço público, se a prefeitura quiser usar, elas pode tirar vocês porque vocês estão de forma precária. Dentro da lei, eles falam isso. Uhum. E aí eu falo assim, olha, vocês podem até agir dentro da lei, mas certamente vocês estão muito distantes da justiça. Com certeza. Tipo, E é isso, né? Utiliza-se a lei na hora que lhes Na interessa. hora que Porque lhe antes, interessa, enquanto vocês estavam fazendo todas essas ações, ninguém se preocupou em saber se podia ou não ficar ali, né? a Tem essa saída questão. do teatro de container é isso. Ela pode estar dentro da lei, mas ela está muito longe da justiça. Perfeito. Aproveitando do que você falou, né, dessas demandas todas para o projeto, a questão da mudança eu acho uma coisa que me pega, porque são containers reais, né? A gente fala em teatro de container, são containers reais, containers de carga, né, que são utilizados para fazer o espaço. Quanto vocês estimam que seria necessário para fazer essa mudança? O que seria preciso para que vocês consigam fazer essa mudança? Porque é para explicar por que o poder público tem a necessidade de ajudar isso. Eu acho que, assim, primeiro, quando a gente fala em container, a gente está achando que eles são módulos, né, rígidos, mas a gente está achando que, por exemplo, o teatro hoje em si tem mais containers espalhados, mas ele em si tem 11 containers. Então você não pega, então 11 containers, 11 caminhões que vai e leva e constrói. Porque esses containers eles estão interligados, ele tem hidráulica, ele tem elétrica, ele tem telhamento, ele tem tudo. Então, Explicar isso é muito importante Então, para dar uma noção real pra porque gente. você não pega um container e põe no terreno, não é sobre isso. Você precisa ele inteiro de vidro, você precisa desmontar toda a estrutura dele, você precisa desmontar todas as estruturas de ar-condicionado, você precisa desmontar toda a estrutura elétrica, toda a estrutura hidráulica, você precisa apartar os containers um do outro, todas as coisas que estão ali dentro e transportar. E aí depois você precisa reconstruir tudo isso. Então, não se trata de um módulo de container que você pega, põe no caminhão e leva para outro lugar. Então tem uma problemática ali. Então, eu não consigo te dizer sobre valores porque nós nunca fizemos esse tipo de operação. Mas certamente nós não temos esse recurso, sabe? certeza. Então, a prefeitura vai ter que nos auxiliar, vai ter que ir sentar conosco e achar caminhos junto para a gente tentar fazer isso. Porque hoje, se a prefeitura não fazer, não tem como a gente fazer. É isso. Entendeu? E um outro ponto que vocês colocam no projeto é a demanda de que haja destinação do terreno, desse novo terreno da Rua Helvétia, para a Secretaria da Cultura e a cessão para o grupo por 30 anos. Por que essas medidas são importantes para a própria preservação do grupo? Eu acho que assim, nesse momento, eu acho que esse tipo de cessão, para ela não ser precária, ela precisa ser via legislativo.
Então, acho que o prefeito precisa enviar para a Câmara um projeto de lei que nos dê que nos libere este espaço pelo período de 30 anos, para que a gente tenha segurança para trabalhar, simplesmente. Não queremos nada do que é público, que a gente tenha segurança e que a gente tenha deveres junto à população. Qualquer coisa que não seja isso vai ser de forma precária e nós vamos ficar vulneráveis a qualquer gestão de ocasião. A qualquer outro projeto que surja de uma projeto cartola. que surge do nada. Então, a gente precisa dessa legalização para a gente trabalhar com tranquilidade. E estar vinculado à cultura é porque hoje somos da cultura. Enfim, temos o trabalho social pesado, mas somos da cultura. Então, nos parece mais simples e mais fácil dialogar com a pasta da cultura. Porque se vamos para um terreno que está vinculado à educação, nós não estamos ligados diretamente à educação. Claro. Então, como que eu vou negociar com o secretário de educação? Ele não sabe o tipo de exercício que eu faço. Então, vincular toda essa tramitação burocrática à Secretaria Municipal de Cultura é numa perspectiva de que os diálogos sejam melhores, sabe? Do tipo, porque enfim, entende-se de que o secretário de Cultura vai saber melhor dialogar conosco, né? Mesmo dentro do cenário que estamos. Vai saber compreender, pelo menos, que é um projeto cultural, que é o que está sendo realizado para a população ali, né? Inclusive... Mesmo que seja uma falsa ilusão. Porque eu hoje eu tenho convicção de que chegamos onde chegamos, falta de assessoria junto ao prefeito. Porque o secretário de Cultura não tem o conhecimento técnico do que é o Teatro de Container, do que é a cidade de São Paulo, e conosco ele foi muito inábil politicamente. Então a gente estava completamente disposto a dialogar, a achar saídas, só que ele foi postergando a conversa, foi mal assessorando o prefeito e chegamos onde chegamos hoje. E onde estamos hoje era completamente desnecessário, né? Não precisava ter chegado aí. Não precisava. E nesse ponto do diálogo, né? Tinha uma reunião no Ministério Público, tem uma ação correndo, teve uma reunião na prefeitura que foi desmarcada e depois disso a prefeitura não falou mais com vocês. Depois disso não foi. O que a gente sabe é que eles estão questionando a justiça para tentar derrubar a liminar de 180 dias. A gente também está respondendo à justiça, né? Do tipo, o porquê que é importante para a gente estar 180 dias. Estamos lutando pelo básico do básico. E acho que estamos nesse momento. Não sei se eles estão esperando algum parecer jurídico da justiça para seguir. Para daí não precisar dialogar, né? E você falou muito do projeto da parte social, né? Tem uma praça, que essa praça seja aberta à população, tem o PIA, tem outros projetos culturais. Fala um pouco mais disso, assim, desses projetos que a Companhia Mugunzá, o Teatro de Container, estão oferecendo como contrapartida. Não vou nem dizer que é a prefeitura essa contrapartida, não. Contrapartida à cidade, né? Um pouco mais desses projetos. O que vocês vão fazer com essas ações? É que assim, a gente tem um problema em São Paulo, no país inteiro, em São Paulo mais fortemente, que nós temos poucos teatros. Os teatros que nós temos não conseguem dar vazão à quantidade de produção que temos. E principalmente os teatros cuja pauta são simbólicas ou são irrisórias ou são gratuitas, que vai pegar toda uma produção que está sendo feita emergente. Então, do tipo, toda a galera periférica, toda a galera pobre que está produzindo arte que não tem onde se apresentar, seja porque não tem teatros públicos em quantidades razoáveis, seja porque o teatro privado, os valores são abusivos. Então, o Teatro de Container, ele pega esta produção. Então, ele tem uma programação diária, de alunos de ETEC, de alunos da EAD, de vários alunos de escola, de grupos periféricos que estão produzindo e querem se apresentar. Então ele pega essa camada da população. O que nós estamos pedindo é que o teatro permaneça a ser esse teatro. Porque se a gente começa a ter muitos subsídios, se a gente começa a ter muitos custos, a gente obviamente não tem recurso, vai cobrar a pauta. E aí seremos um teatro elitista, porque a gente não vai conseguir ser o que somos hoje. Então, quando a gente propõe à prefeitura que, ao fecharmos esse acordo, a gente se predispõe a ofertar 250 apresentações por ano para a cidade,
é único exclusivamente para o teatro ser o que ele é hoje. Porque hoje ele tem uma programação diária. Se você for no teatro, na página, enfim, hoje no Teatro de Container tem apresentação. Todos os dias tem apresentação. Então, é para ele continuar sendo o que ele é. A gente concorre aos editais públicos, muito foi dito nesses últimos meses que a prefeitura repassou 2,5 milhões para o Teatro de Container e não sei o quê. Só que esses recursos que foram repassados ao Teatro de Container foram frutos de editais públicos, da qual a prefeitura abre, a gente envia nosso projeto e concorre. Não foi nenhum presente. Nenhum presente. Em algumas desses editais, pela excelência do que a gente faz, porque isso inclusive mostra que somos excelentes naquilo que a gente faz, a prefeitura nos aprova dentro de suas comissões de curadoria, de conselhos de análise de projeto, e nos repassa o recurso para a gente fazer. Então, ou somos bandidos ou somos excelentes, do tipo, precisa decidir, porque se passa 2,5 milhões para a gente por causa da nossa excelência, não dá pra gente ser bandido na mesma moeda, sabe? Claro. Então, e também é preciso descrever um pouco que, assim, esses 2,5 milhões não é um dinheiro que vai para a conta da companhia Mugunzá, é o dinheiro para executar um projeto, é para comprar material, é para pagar professor que dá aula, é para bancar atividades, ações e tudo mais. Não, né? e é uma prestação de contas surreal, tipo, você vê uma prestação de contas, nossa, de como somos auditados, fala, meu Deus, vamos parar de fazer isso, que é muito, muito difícil, sabe? Então, quando a gente fala, vamos mudar e vamos manter a característica, é para manter exatamente isso, para manter quem somos hoje, sabe? Não nos interessa ser um teatro diferente do que somos hoje, porque achamos que a nossa potência está exatamente nessa singularidade de projeto. Ele é reconhecido internacionalmente hoje exatamente porque ele age dessa forma. Muito bom. E vocês receberam muitos apoios, né? Que bom que foi assim. Tanto da parte da cultura como da parte da política. E a gente sabe também que o Ministério da Cultura tem, de certa forma, apoiado, tentando mediar ali as negociações com a Prefeitura. Como tem sido essa relação com o Ministério da Cultura? Como tem sido esse apoio? Ó, se a gente pode dizer que teve alguma coisa boa no meio disso tudo, foi de alguma forma uma massagem do nosso ego, do tipo de receber tantos apoios. Esses dias eu estava pensando, de um lado está toda a sociedade civil, todas as empresas e instituições sérias que pensam cidade, Ministério da Cultura, todo mundo. Do outro está a Prefeitura de São Paulo. Tipo, alguma coisa tem de errado. Se você está sozinho nessa Se você posição... está sozinho, alguma coisa tem de errado. Porque, assim, instituições que nunca se posicionaram publicamente com relação a esses fatos, se posicionaram dessa vez. Sesc São Paulo, Instituto Brasileiro de Arquitetura, do tipo Escola da Cidade, enfim, só instituições sérias que pensam a cidade se posicionaram a favor do Teatro de Container. E do tipo, o que foi no Instituto Goethe, enfim, todo mundo falou assim, ó, a gente reconhece a atuação desse grupo aqui, revejam o que vocês estão fazendo, porque é muito importante que esse grupo faça, e do outro lado a prefeitura. Não, precisa tirar. E aí, recentemente, a gente teve o apoio do Ministério da Cultura, que está se colocando à disposição da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo para mediar e para tentar achar uma saída, porque eles entendem a excelência do que nós executamos no Teatro de Container. Obviamente que há uma limitação por causa dos pactos federativos. Então, a ministra Margarete Menezes está tentando atuar numa mediação dentro dos limites que ela tem. Então, recentemente nós recebemos a ministra aqui e ela, sim, novamente, com a palavra empenhada, falou que ia nos ajudar numa mediação junto ao prefeito de São Paulo, junto ao governador de São Paulo, inclusive na possibilidade de algumas ofertas do governo federal para que o projeto Teatro de Container continue a ser como ele é, seja onde ele está hoje, seja em outro lugar. Maravilha. Marcos, para a gente encerrar, queria te perguntar o que vocês têm de atividades aí, pelo menos de forma geral, até dezembro que vocês vão tocar. A gente espera que a prefeitura tenha essa consciência de deixar vocês no local pelo menos até dezembro, mas fala um pouco para o nosso público o que vocês vão apresentar ainda esse ano. Bom, vamos lá. A Companhia Mugunzá, que é a companhia que gere o Teatro de Container, que criou e que gere, vai estrear um trabalho agora na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, no Sesc Pompeia.
um trabalho que, enfim, dados os últimos acontecimentos, o que nós estamos entregando é praticamente um milagre, sabe? No meio de tudo isso, nós ainda estamos estreando um novo trabalho. Esse novo trabalho que nós estamos estreando é fruto da Lei de Fomento da cidade de São Paulo, ou seja, um dos convênios que nós temos. Então a gente estreia esse trabalho e depois a gente entra em temporada no Teatro de Container. Então a gente faz uma temporada longa no Teatro de Container com esse trabalho, que é vinculado ao Fomento da cidade de São Paulo. Nós estamos em meio a 2 festivais, um festival chamado Negras Melodias, de música de artistas pretos e pretas que não estão no mainstream. Então todas as quintas esses artistas se apresentam no Teatro de Container. Nós estamos em meio a um festival chamado Circo Container Mugunzá, um convênio com o Estado para apresentações de artes circenses para as crianças daquele território e também para excursão. Então a gente envia ônibus para escolas públicas e os alunos das escolas públicas vão no Teatro de Container assistir essas apresentações. Tanto o Festival Negras Melodias quanto o Circo Container se encerram em dezembro. E no início de dezembro nós temos um festival estudantil com apresentações de teatro com alguns grupos que estão dentro de escolas e vão se apresentar os trabalhos de formação no Teatro de Container. Então esses são os projetos que nós temos hoje vinculados e agendados para o Teatro de Container. E a nossa temporada que vai até 30 de novembro no Teatro de Container. Muito bom. Marcos Felipe, ator, produtor e integrante da Companhia Mugunzá, muito obrigado pela essa entrevista aqui no BDF Entrevista. Eu que agradeço. Esse foi o BDF Entrevista. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, não só toda segunda-feira, estou errado, às 7 da noite na TVT e no YouTube do Brasil de Fato. Também dá para ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de áudio e também na rádio 98.9 FM, Rádio Brasil de Fato. Só que ali é um pouquinho mais tarde, é às 9 horas da noite. Até a próxima!